Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou fervorosamente pedindo que não chovesse, e não choveu sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. E ele orou outra vez. Você pode dizer comigo? E ele orou outra vez. E o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Aleluia. Irmãos, eu coloquei como título dessa mensagem aí, Elias, um profeta extraordinário. Esse cara, para mim, talvez seja um dos profetas mais peculiares, mais emblemáticos da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ele tem algumas características bem distintas. Parece que quando eu vou ler sobre Elias, eu consigo ver nele um cara extremamente bruto, assim, no aspecto de ser rude, mas ao mesmo tempo extremamente quebrantado. É um tipo, não parecido, mas um tipo, Davi, um poeta que compunha poesias extraordinárias, mas ao mesmo tempo um guerreiro. A capacidade que Davi tinha para compor um salmo, uma poesia, era a mesma capacidade que ele tinha de passar a espada na orelha de qualquer um. É uma coisa impressionante. Eu consigo, parece que, perceber, fazer leitura desse cara, um profeta extremamente rude nesse aspecto. Não de ser, talvez, um cara sem educação, mas um cara bruto. Ele tinha tanta certeza para o propósito qual que ele foi chamado, que ele não tinha preocupação em agradar ninguém. E ele precisava, aquela geração precisava de um cara igual a ele. É por isso que eu sempre penso e trabalho com essa ideia, ninguém existe, ninguém nasceu na geração errada. Você nasceu na geração certa, no tempo certo. Elias nasceu numa geração extremamente idólatra. Ele conviveu com um rei chamado Acabe. Um cara, era o 7º rei da dinastia de Israel, do Reino do Norte. Porque o reino de Israel foi dividido após a morte de Salomão. Salomão conseguiu ferir tanto Deus, que Deus rasgou o reino de Israel, dividindo em 2 partes. Não o fez no período que Salomão ainda era rei. E a Bíblia deixa isso claro, Deus não fez por amor a Davi, seu servo. Porque Salomão conseguiu, diferentemente do pai dele, embora com tanta sabedoria, embora com tanta riqueza, embora sem nunca ele ter que enfrentar uma guerra, porque Deus o poupou de todas as guerras, quem guerreou foi o pai dele, quem conquistou tudo foi o pai dele, e ele herdou uma sabedoria muito grande, mérito dele, porque ele orou a Deus, ele fez o que precisava ter sido feito. Porém, no caminhar da gestão, do reinado de Salomão, o coração dele se dividiu entre Deus e o mundo. Diferentemente de Davi, que o coração de Davi nunca foi dividido. O coração de Davi sempre foi inteiro diante de Deus. Engraçado que a Bíblia fala que
ela aponta que o único problema que Davi teve, que realmente feriu Deus, e a Bíblia que deixa isso claro, foi no caso de Urias, o heteu. Os demais problemas, dificuldades que Davi teve, foram problemas inerentes ao dia a dia. Então, em uma história de 40 anos de reinado, e numa vida que durou 70 anos, Davi morreu com 70 anos, a única mancha que Davi teve, de acordo com as Sagradas Escrituras, foi exatamente o caso de Urias o heteu. Que ele toma a mulher do cara e ainda mata o cara. Ok, vem seu filho Salomão. Salomão começa a governar bem, né? Ele começa fazendo a coisa tudo certinha, mas ele se perde. Ele se perdeu. O cara tinha 700 mulheres e 300 concubinas, 1000 mulheres. Você imagina o cara com 1000 sogras? Pai do céu, por isso que ele não aguentou. Deu ruim para o cara, espanou. Embora eu tenha uma sogra maravilhosa, não sei você. Minha sogra é joia. Né? E a sogra do meu genro também é muito boa. Né? Então, graças a Deus. Mas o cara se perdeu, o coração dele foi dividido. E talvez seja o grande problema nosso, na medida que você cresce, na medida que você floresce, na medida que você vai sendo abençoado por Deus, você corre o sério risco de dividir seu coração entre Deus e o mundo. E quando você permite isso acontecer, você não consegue gestar os planos de Deus, os propósitos de Deus. Você fica no meio do caminho. E Deus ficou tão irado, tão desgostoso, chateado com a postura de Salomão, que Deus falou: vou rachar seu reino. Vou dividir seu reino e vou levantar um servo seu contra você. E no final da vida de Salomão, Deus levanta Jeroboão, que divide o reino. 12 tribos vai para um lado e 2 para o outro. 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro. Então se forma o reino do sul, que é Judá, e o reino do norte, né, que são as demais tribos. E ali começa uma saga de problemas intermináveis. Um povo que teme a Deus, que temia a Deus, que conhecia Deus, esse povo começa a misturar-se com os deuses desse mundo. E tornando-se cada rei pior. Acabe era o 7º rei dessa dinastia. O primeiro foi Jeroboão, que foi horrível, treva pura. Então, Acabe reina 22 anos. Seu pai, Onri, reina por 12 anos. E eles fazem tudo para ferir Deus. Acabe casa com uma mulher que se chama Jezabel. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando eu era ainda bem jovem, quando as irmãs da igreja mencionavam Jezabel, ou chamavam uma das irmãs, uma mulher qualquer de Jezabel, elas estavam falando exatamente que essa mulher era prostituta, bandida. Baseado em quê? Baseado, sobretudo, naquele esmaltão vermelho, irmão. Né? As irmãs tacavam aquele esmalte vermelho. Estou falando do meu tempo de bleia, né? Tal. Você viu uma... Olha, a Jezabel ali. Nossa, irmão, eu gosto de um esmaltinho vermelho na mão da minha mulher. Com a bichinha branquinha, fica jóia. Mas aí, quando ela ia usar, eu falei assim: nossa, misericórdia, Jezabel, sai. Até que eu fui entender que não tinha nada a ver com Jezabel. Jezabel é outro negócio, é outra história. Jezabel tem a ver com domínio. Ela tinha uma possessão muito forte, um domínio muito forte sobre Acabe.
a ponto de fazer com que Acabe se tornasse um rei extremamente frouxo, incapaz. Jezabel que dominava o país, reinava, ela que fazia, acontecia. E ela então contratou 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera. Então tinha 850 profetas que cuidavam dos interesses espirituais e religiosos do país, de um país que tinha sua essência o cristianismo, um país que tinha como Deus o Deus único e verdadeiro, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E aqui Tiago está falando, Elias era homem, como qualquer um de nós que estamos aqui, está aqui nesse momento. Porém, ele orou e ficou a terra sem chuva por 3 anos e 6 meses. Um homem sozinho, um cara sozinho, aprontou um escarcéu num país. Mas quem era esse homem? Era um homem de oração. Era um homem que vivia em Deus e com Deus. Eu estava pensando nisso, tem tempo que eu estou pensando nesse texto, e às vezes eu fico trabalhando isso na minha cabeça, muito tempo. O que é um homem de Deus? Você não tem noção o que é um homem de Deus. Quando eu falo homem de Deus, no sentido genérico, uma mulher de Deus, mulher de oração. E você vai ver o que você é capaz de fazer. Você não tem noção, sabe? Quando você se entrega de verdade à oração. Aparentemente, Elias não era sociável. Mas quando nós vamos olhar dentro do contexto bíblico, parece que esse espírito social não fazia parte de verdade na vida de profeta. Parece que todo profeta não tem esse espírito social, não é? Porque, a bem da verdade, os verdadeiros profetas, eles não se preocupam em agradar ninguém. A preocupação deles é agradar Deus. Acabou. Eles não se preocupam com fã-clube, não se preocupam com ibope, mas se preocupam sim em serem fiéis à voz de Deus. Cantor que se preocupa com fã-clube, pastor às vezes se preocupa com fã-clube, tá. Mas profeta não. Por quê? Porque o verdadeiro profeta, ele não se preocupa com a sua reputação. Se eu falar isso, eu vou perder isso. Se eu falar isso, meu Instagram cai, a minha rede social vai embora. Isso não é o problema do profeta. Porque ele entende que ele é apenas um instrumento pelo qual Deus usa para fazer o que precisa ser feito. Agora, esse cara se tornou muito emblemático porque esse cara passou a ter domínio sobre 2 elementos poderosos da natureza, fogo e água. Já viu isso? A oração do cara, a intimidade do cara, a vida do cara, era algo tão peculiar com Deus, era algo tão extraordinário, que esses 2 elementos que eu julgo mais poderosos, que é água e fogo, ele tinha domínio sobre eles. Ele tinha tanto domínio sobre o fogo, que na água o fogo não apagava, pelo contrário, pegava mais fogo. Quando ele faz o desafio para Acabe, ele fala para Acabe, Acabe, o seguinte, nós precisamos definir quem é Deus de Israel. Se é o Deus de Elias, ou se é o Deus dos profetas de Azera e de Baal. Então, eu dou uma sugestão, nós fazemos um desafio. Qual que é o desafio? Nós vamos pega os seus profetas, eu junto com eles, cada um vai ter um tempo suficiente, vai pegar um animal, nós vamos partir esse animal, nós vamos fazer um buraco, desse buraco nós vamos colocar lenha, tudo que precisa, e o alimento, e o animal para o sacrifício. Então,
vamos organizar. A primeira parte da manhã, você com seus profetas vão orar. E qual vai ser o sinal? Deus vai responder com fogo. Não é simplesmente você pegar um fogo e jogar lá. Não. Deus vai responder com fogo. O próprio Deus vai jogar fogo aqui. E os caras começaram, 450 profetas de Baal, mais 400 de Azera, 850 profetas, e os caras clamaram da manhã até o meio-dia, diz a Bíblia. E Elias zombando os caras, mas eu acho que o Deus de vocês deve estar cochilando, que não pode, ó. Tal. E os caras começaram a se retalhar, e aquela coisa toda, tal. Resultado, não deu nada. Então, o que Elias faz? Elias, então, manda pegar 3 grandes talhas de água cheia, enche aquele lugar por 3 vezes, molha toda aquela oferta dele, tudo, molha a lenha, molha a terra que estava lá, molha o animal que estava cortado ali, certo? E aí ele faz uma oração, com 52 palavras só. Os caras gastaram a manhã toda. Nada, 5 horas eles gastaram. E ele faz uma oração com 52 palavras. E Deus manda fogo. O fogo é tão poderoso que lambe a água que estava ali. Certo? Naquele exato momento, então, ele define e manda matar todos os profetas. Todos os profetas. Então, o domínio que o cara tinha sobre a água e o fogo era um negócio esquisito. Certo? Pelo contrário, a água pegava, o fogo pegava mais fogo na água. Impressionante. Quanto mais água, mais fogo pegava. Por quê? Porque aquele fogo não era um fogo normal. Certo? A Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas ela diz que ele orou fervorosamente. E por 3 anos e meio não choveu. Sabe o que esse cara fez? Ele usou uma chave poderosa para trancar o céu por dentro. Qual o nome dessa chave? Você pode dizer comigo? Oração. O cara ora. E por 3 anos e 6 meses não cai uma gota de água. E ele diz mais: senão, segundo a minha palavra. O cara, quando chega num nível desse, irmãos, é algo tão extraordinário que a gente fica lendo e lê essas coisas, e fala assim, não, isso não existe, isso é coisa do passado, porque a gente, em via de regra, a gente lê a Bíblia Sagrada, certo? Parece que a gente não acredita mais nas coisas que estão escritas aqui. E por isso a gente não vive isso aqui. Por isso torna-se muito mais fácil qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de conversa fiada, você aceitar. Porque fica mais difícil assim. Você aceita qualquer coisa, qualquer ideia, qualquer pensamento, vem para a sua cabeça e você aceita. Quando, na verdade, não seria mais fácil você procurar saber quais são os planos de Deus para mim? Eu existo para essa geração, e para essa geração, qual é o propósito de Deus para mim? E como é que eu vou saber? Orando. Orando. Essa é a arma mais poderosa que nós temos, gente. Nós não temos outra arma. Embora nós temos outras armas, mas a arma... Porque a oração é uma arma de ataque. É uma arma que faz diferença. Não existe nada mais poderoso no mundo do que a oração. Por exemplo, se você pegar aí, se você descobrir onde é que fica o ninho do diabo, e descobre lá que o diabo está em festa, 3.000 satanás, lá tudo tomando cachaça e tudo bêbado. Você descobre que eles estão lá, e você então consegue, né, com o exército americano, uma arma letal. Não sei, talvez uma bomba de neutro, alguma coisa assim, joga lá, no ninho do cão. Eles vão sair assim, ó,
vai fazer nada. Não vai fazer diferença nenhuma para eles. Mas, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, o diabo manifesta aonde for, em qualquer lugar. Você como homem de Deus, você como mulher de Deus, diz: Satanás, cessa agora. Ele para. Para, irmãos. Para. Mas se você não tem vida de oração, você vai correr mais do que o cão. Vai, porque eu já via. Eu estava numa igreja, um determinado dia, com aqueles bancos de madeira pesadíssimo. O cão manifestou lá no fundo, como se fosse lá no fundo, e veio arrastando debaixo dos bancos, levantando o banco, e crente, irmão, gritando, fazendo um escarcéu, e mulher gritando, homem gritando, menino, sumiu, tudo quanto é menino. E quando chegou na hora no meu banco, eu falei assim: agora é a hora. O que eu fiz? Eu gritei também. Eu falei: fazer o quê, hein, Juvês? Está de brincadeira? Um cara que não pesava 50 quilos, levantar um banco daquele, nas costas. E eu falei: eu vou entrar na turma também. Ei, sangue de Deus tem poder. Está amarrado, capeta. E está amarrado nada. E o cão começou a fazer festa ali. Resultado que 50% da igreja foram embora. 50% da igreja ficou ali chorando, desesperado. Quando chegou lá no púlpito, lá tinha um tiozinho lá de uns 70 anos de idade, lá, com a gravatinha feia, no meio aqui no estômago. Sabe? Ou gravata feia, irmão. Um paletózinho amarrotado. Quando o demônio chegou lá, ele estava lá em pé, o demônio fez assim, o cara estava deitado no chão, fez assim, o demônio logo abaixou a cabeça. E o cara, e o presbítero falou assim: Satanás, chega, vai embora. Psst. Acabou a festa. Eu fiquei tão ruim, eu fiquei tão envergonhado. Aí uma vez fui tentar fazer isso. Deu certo? Não. Porque eu estava morrendo de medo do cão. E ele viu que eu estava com medo dele. E ele falou: op! E eu falei: calma. Eu falei: o senhor não precisa ficar nervoso, capeta. Deixa que eu vou embora. Sério? Então o cara consegue ter um domínio. Olha, o cara mandou matar 850 profetas, 850 demônios. Homens que faziam coisas horrendas no país. Ele passou a régua nos caras. Porque ele era um homem de oração. Agora aqui, e passado 3 anos e 6 meses, Elias orou. Você pode dizer comigo: Elias orou outra vez. E o céu abriu novamente. Então grave isso aqui comigo: a resposta da oração de ontem não é a garantia da resposta de hoje. Sabia disso? Por isso que eu tenho que orar todos os dias. Todos os dias. E não é apenas uma oração qualquer, meu irmão. Eu preciso aprender o que significa orar de verdade. Porque as nossas guerras, sejam elas no espiritual, no emocional, no físico, no financeiro, na nossa mente, nós não vamos vencer essas guerras se não for no poder da oração. Não tem jeito. Sabia? Não tem jeito. É impossível. Nós não somos pários para o diabo. Nós não somos. Mas quem nós temos é que faz a diferença. Não é o que você tem. O que você tem pouco importa para o diabo. O que você tem, o diabo tem milhões de vezes mais.
Porque ele tem controle sobre as finanças do mundo. Ele tem controle sobre a economia mundial. Ele tem controle sobre a ciência. Ele tem controle sobre a educação. Ele tem controle sobre todas as reservas minerais, vegetais e etc. Ele tem controle sobre tudo. Então, o que você tem que é capaz de fazer diferença para ele? Nada. Então, o que é que faz diferença? É quem você tem. Aí é que faz a diferença. É quem você tem. Quem que você tem é que vai fazer a diferença. E quem que você tem? Se você tem Jesus, e se você vive em comunhão com o Senhor Jesus, a sua vida vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Por quê? Porque nós somos atacados o tempo todo na nossa mente. A função principal de Satanás é despersonalizar você. É fazer você ser quem de fato ele quer que você seja, não você ser de fato quem que Deus quer que você seja. Porque se ele conseguir fazer de você quem ele quer que você seja, venceu a guerra. Mas eu não sou aquilo que o diabo quer que eu seja. Eu sou exatamente aquilo para o propósito o qual Deus me chamou para ser. Agora, como é que eu vou entender isso? Eu estando na presença de Deus continuamente. Fora isso, eu não vou dar conta, gente. Não tem jeito de dar conta. Sabe? Não tem jeito. Agora, o problema nosso, até conversava com meu cunhado agora mesmo ali, é que nós somos fortes demais. Esse é o problema do ser humano, é ser forte demais. O que você quer dizer com isso, pastor? Simples, você é tão forte que não depende de Deus. Não quer depender de Deus. Você é tão forte que não se dá o luxo de orar um pouquinho, de consagrar, de buscar a face do Senhor. Porque se você fosse frágil, fraco, você então buscaria Deus. Porque somente os fracos que dependem de Deus. Gente forte não depende de Deus, porque não acha que é autossuficiente, olha. Acha que é autossuficiente. Mas quem depende de Deus é frágil, é pequeno. Sabe que nós não somos nada sem Ele, sabe que não tem jeito de nós darmos um passo sem Ele, sabe que é impossível nós conquistar alguma coisa sem Ele, não tem jeito, irmãos, impossível. Por que a vida está perdendo o sabor? Por que a vida, as pessoas não conseguem mais ter prazer em viver? As pessoas não conseguem viver, elas sobrevivem. Por que elas sobrevivem? Porque elas esqueceram de Deus. Você quer matar uma árvore? Tira ela do chão. Você quer matar um peixe? Tira ele da água. Você quer matar o ser humano? Tira ele de Deus, olha. Arranque ele de Deus para você ver. E os homens estão vivendo sem Deus. Não, não pode ser assim, gente. Nós não podemos ignorar a força que o diabo tem, o poder que o diabo tem. Isso é fato. Porém, nós não podemos esquecer jamais quem que nós temos. As pessoas estão preocupadas com o que têm. As pessoas estão preocupadas com quem elas são. As pessoas estão preocupadas na sua capacidade intelectual, financeira. Isso não funciona, isso não faz diferença nenhuma no mundo espiritual, gente. Nenhuma. Quem é que você é? Pouco importa. O que você sabe? O diabo sabe muito mais. O diabo fala todos os idiomas do mundo. Todos os idiomas. O que você é bom? Em quê? Em matemática, física, quântica. Ele sabe tudo e muito mais do que você. Porque ele tem domínio sobre essas coisas. Porque ele foi criado como sinete da perfeição.
A Bíblia diz isso, Ezequiel fala isso. Deus o criou como sinete da perfeição. O cara era perfeito. Porém, ele era apenas o quê? Uma criatura. Só isso. Ele foi criado. Deus não, Deus é. O diabo foi criado, Deus é. Só que ele intentou no seu coração, intentou ser igual a Deus. Deus o lançou de alto para baixo. E ele virou demônio. E o que é um demônio? Um anjo bom fora do lugar. Só isso. Ele era um anjo bom. Ele saiu do lugar dele e virou demônio. Fechou. Então o que o diabo faz? Ele faz o que ele mais aprendeu a fazer. Como que ele toca em Deus? A forma do diabo ferir Deus não é tocando em Deus, porque ele, coitado, ele é apenas um pitbull na mão de um dono que comanda ele. A forma que o diabo tem para ferir o Senhor é ferir quem? A criação. Que criação? A criação de Deus. Se Deus quando quis fazer o peixe, Deus deu ordem para a água. Deus, quando quis fazer a árvore, Ele deu ordem para a terra. Mas quando Deus foi formar você e eu, Ele diz, façamos o homem, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então eu, você, saímos dele, temos o DNA dele. Então o diabo não está preocupado com a água, não está preocupado com o peixe, não está preocupado com a árvore. Isso pouco importa para ele. Qual que é a função do diabo? Ferir você, destruir você, tornar você menos do que aquilo que você é, descaracterizar você, desconfigurar você. Um homem desconfigurado, descaracterizado da imagem de Deus, ele se torna monstro. É o que a gente está vendo aí fora, gente. É o que a gente vê aí fora. Tem gente que se torna esquisito, já é esquisito, ainda quer ficar mais esquisito. Por quê? Porque ele descaracterizou de Deus. Está desconfigurado. Mas o homem em Deus e com Deus é diferente. Nossa, tem gente que você olha e você vê tanta graça, tanta unção, tanta presença de Deus, que você fica apaixonado. Mas tem gente que tem tanto demônio que te assusta. Nossa. É muito demônio para uma pessoa só. Agora, qual é o problema? Porque está distante de Deus. Agora tem os que ficam no meio do caminho, né? Cocheando entre dois pensamentos. Esse aí é o famoso morno. O morno, diz a Bíblia, que ele vai ser vomitado. E como é que eu sei que eu sou morno? Simples. Quando você está desconfigurado daquilo que Deus te chamou para ser. Quando Jesus manda cortar aquela árvore, Ele manda cortá-la, não é porque ela não tem folha, não é porque ela não tem sombra, é exatamente porque ela não tem fruto. Fruto. Ela é cortada porque ela não produz fruto. O fruto é a essência dela. O que caracteriza uma árvore é o fruto que ela produz. Deus não criou uma árvore simplesmente para dar folha e sombra. Ele a criou para dar fruto. Você existe não é para dar sombra e folha. Você existe para produzir fruto. Se você não produzir fruto, você está descaracterizado daquilo que Deus te chamou para ser. E o que vai acontecer? Facão, machado, na raiz. Agora, o que o diabo faz? Ele faz tudo. Ele trabalha de forma intensamente para tornar você estéril. E como é que eu me torno estéril? Exatamente quando eu começo a olhar para um lado e para o outro.
quando eu começo a olhar para aquilo que eu nunca deveria olhar. Eu começo a dar ouvido para coisas que eu não precisaria dar ouvido. Quando eu acho que eu sou o único que estou sendo ferido, o único que fui machucado, o único que fui desprezado, o único que fui rejeitado pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha avó, pela minha sogra, pela igreja. Nada disso. Nada disso pode impedir você de produzir fruto. Existe uma árvore que fica na Avenida Paulista, ela se chama quaresmeira. Essa árvore consegue produzir fruto no pior caos, na pior situação daquela avenida, uma poluição terrível, sonora e etc, etc. Aquela árvore consegue produzir fruto em meio ao caos. Existe uma outra árvore linda, uma flor muito bonita, que se chama sachifragem. Essa planta se dá no deserto dos Estados Unidos. Na primavera, no momento certo, ela produz uma linda flor. Sabe onde ela produz? Sabe onde ela nasce? Nas fendas das rochas. E sachifragem significa arrebentador de brita, de pedra. Ela não permite que a circunstância a impeça de produzir. Ela desconsidera as circunstâncias. E por que você não produz? E por que você só reclama? Fala para mim. Porque eu não tenho uma vida que eu precisaria de ter. Vida de comunhão com Deus. Há muitas coisas roubando a nossa comunhão com Deus. Muitas coisas. E por isso as pessoas estão intoxicadas com esse mundo. Por isso que elas estão adoecidas. Elas estão com um nível de informação muito alto, mas um nível de conhecimento zero. Completamente zero. As coisas de Deus não mudou, irmãos. Isso aqui continua sendo verdadeiro, fiel. Você quer resultado para a sua vida? Resultado que faça diferença? Leve isso aqui a sério. Você vai pegar um homem, simples homem, a Bíblia diz, um homem como qualquer um de nós. O cara ora, os céus se abrem e os céus se fecham. Você sabe por quê? Porque tudo que acontece no céu sai daqui da terra. Heresia? Não. O próprio Jesus diz isso. Mateus 18. Tudo o que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu. Tudo, quando dois de vocês concordarem sobre qualquer coisa aqui na terra, eu vou concordar lá. Então tudo é ligado aqui, tudo é feito aqui. E a gente fica esperando que anjos, Miguel Ângelos, acorda, varão, é aqui, ó. Como é que está seu tempo de oração? É por isso que as pessoas vivem cansadas, irmãos. É por isso que elas vivem oprimidas. Não poucas vezes eu vejo as pessoas dormir aqui em cima do púlpito, mas para dormir aqui dentro da igreja, o culto tem que ser igual espada, né, irmãos? Comprido e chato. E não é bem assim, a gente faz um barulho bom. Mas porque elas estão cansadas, mente cansada. O diabo te enche de tanta coisa, ele te perturba tanto, que você não consegue reagir. Aí você vai pegar um cara desse, esse cara maluco, irmãos. O cara faz uma oração com 52 palavras e as portas do céu se abrem, chuva vem. Vem chuva, e chuva em abundância.
E às vezes a gente passa horas e horas e horas e horas, dias e dias e tempos orando e clamando, e o trem não acontece. Por quê? Porque de repente, em algum momento, nesse tempo nosso de oração, nós estamos dando lugar para a dúvida. Nós estamos, às vezes, nos perdendo. No versículo 38, do capítulo 18, diz: então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício queimado, e a lenha, e as pedras, e o pó, ainda lambeu a água. O fogo foi tão poderoso, irmão, que derreteu as pedras, lambeu a água. Onde é que você já viu isso? Qual era o desafio com os profetas de Baal? Eles tinham que trazer uma oferta, e eles trouxeram, e não se deram bem. No versículo 41, Elias disse a Acabe: levanta-te, come e bebe, porque há som de abundante chuva. Olha o que esse cara está falando. Depois de liquidar os caras, ele fala: levanta, come, bebe, porque há um som de uma abundante chuva. No versículo 42, Acabe subiu para comer e beber, e Elias subiu ao cume do Carmelo, e se lançou sobre a terra, e pôs a face entre os joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora, no versículo 43, e olha em direção ao mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. E ele disse: vai novamente, 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez que ele disse, eis que lá se levante uma pequena nuvem do mar, semelhante à mão de um homem, e ele disse: sobe, e diz a Acabe: prepara a tua carruagem, desce, para que a chuva não te pare. Aleluias. Vai lá. Ele orou 7 vezes. Uma. E o cara ia lá, nada. Outra, nada. Na 7ª vez, o seu assessor disse: olha, parece que deu resultado. Tem um negócio lá, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele falou assim: ok, fechou. Vai lá e fala para Acabe: acelera, pega a carruagem dele e vai embora, para que a chuva no meio do caminho não pare. E sucedeu, entretanto, que o céu ficou negro, com nuvens e vento, e houve uma grande chuva. Agora, que oração é essa, irmãos? Me conta. Que oração é essa? Que faz com que a natureza responda. Você sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo o seguinte: que Deus é muito acessível, e está acessível a todos nós. Fato. Mas segunda coisa que eu aprendo: quem é que Deus atende? É quem ora? É quem merece? É quem necessita? É quem precisa? Negativo. Sabe quem Deus atende? É quem entende que a oração tem que ser feita de forma incessante. Você orou, não deu certo? Continua. Não deu certo? Continua. Não deu certo? Continua. 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 Não desista. Não desista. Nós desistimos fácil demais das coisas. Nós temos que ser mais resilientes. As pessoas desistem fácil. Elas desistem da vida fácil. Elas desistem das suas famílias muito fácil. Elas desistem dos negócios muito fácil. Elas desistem das amizades um com o outro muito fácil. Não pode ser assim, gente. Quantas famílias destruídas? Quantas empresas destruídas porque o cara desistiu? Não. Eu estava lendo uma história do Monte Morgan, na África do Sul. Uma família de fazendeiros trabalhou naquela fazenda, não achou nada, disse que lá tinha algumas pedras preciosas, e desistiram. Não, nós vamos desistir desse treco aqui. Venderam a fazenda, foram embora para os Estados Unidos.
Chegou nos Estados Unidos, comprou uma casa boa, e vivendo de forma maravilhosa, e o cara que comprou aquela fazenda descobriu que aquele Monte Morgan tem a maior jazida de diamante do mundo. Aí os caras morreram de infartado nos Estados Unidos. Aí como é que não infarta, Flávio? Até eu infartava. Por quê? Porque as pessoas desistem fácil das coisas. Elias orou, não deu certo. Na 7ª vez ele orou, levantou e foi embora. Para conseguir qualquer coisa de valor, você tem que sacrificar. Grava isso. Coisas fáceis não fazem parte da vida adulta. Aquele que sabe como vencer com Deus na oração, grava isso, tem o céu e a terra à sua disposição. Vou repetir. Você pode repetir comigo? Aquele que sabe como vencer com Deus na oração, tem o céu e a terra à sua disposição. Sim ou não? É lógico, irmãos. O cara ora, vem chuva. Ele ora, cessa a chuva. Ele ora, Deus manda para ele um urubu levar picanha para o cara. E olha, irmão, um urubu levar carne para o outro, sem tocar, é complicado. Porque quando você anda com Deus e vive com Deus, nessa dimensão de oração, você vai experimentar coisas que nunca você experimentou. Mas tem um preço. Porque não tem nada fácil, irmãos. Ouça isso aqui, nossas palavras são poderosas. E quando mudamos o que dizemos, começamos a mudar a nossa vida. Grava isso. As nossas palavras são poderosas. Quando nós mudamos a nossa fala, as coisas mudam. Alguns anos atrás, quando eu estava na Assembleia de Deus, talvez uns 40 anos atrás, tinha um escritor na Assembleia de Deus famoso, chamado João de Oliveira. Ele escrevia as lições para as escolas bíblicas, cara, excepcional. Um belo dia, esse cara infarta e morre. Eles estavam num culto doméstico, o varão morreu. João de Oliveira. Próximo estava lá, próximo da igreja, tinha lá, eles estavam próximo da igreja, e na igreja, o pastor da igreja chamava-se João Colenda, só João no pedaço, né? João de Oliveira, chamava lá o pastor João Colenda, chama lá o pastor João Colenda, quase 2 horas depois, o tiozinho morto lá, o João de Oliveira, e as irmãs, chorava, coitadinho das irmãs. Chama lá o pastor João Colenda chega lá, vê o cara morto, confere, percebe, sabe que o cara está morto. Olha o que João Colenda diz, coloca a mão sobre ele e diz, Senhor, aqui é João Colenda, em nome de Jesus, eu ordeno que o Senhor volta a dar a vida ao meu irmão João de Oliveira. E o João de Oliveira acorda. E acorda nervoso. Nervoso. Porque falou assim, o que vocês fizeram comigo? Eu estava lá no céu, de mãos dadas, andando no céu, para lá e para cá, com o meu Jesus. Vocês me fazem um trem desse? Eu achei interessante que ele falou assim, eu vi o testemunho dele, ele foi na Vila Nova. A Assembleia de Deus de Vila Nova, dá o testemunho. Eu era moleque. Aí ele falou assim, foi extraordinário. Ele foi contar o testemunho. Diz que ele estava de mãos dadas com Jesus, andando, e Jesus mostrando para ele ali, tarará, 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 mostrando tudo para ele. E ele disse que Jesus vai e para. E diz que ele ouve um grande estrondo. Aí ele diz, está te chamando. Você vai ter que voltar, não tem jeito não. Quem te pediu, não tem como eu negar.
Você acha que é fácil? Eu ouvi isso. O que é o poder da oração? Mas sabe o que a gente faz? A gente cede mais fácil, irmãos. A gente cede fácil para o pecado. A gente cede fácil para a doença. A gente acostuma com a doença, a gente acostuma com a pobreza, a gente acostuma com a miséria, a gente acostuma com tudo quanto é tipo de coisa ruim, porque nós não queremos fazer a coisa certa. E a coisa certa, aparentemente parece ser difícil, mas não é. Eu só preciso manter quem de fato eu sou. O maior problema da igreja é que temos limitado um Deus sem limites, pela nossa falta de conhecimento e experiência na oração, e também pela nossa incredulidade. Então, quero convocar vocês, para nós aprendermos a orar. Aleluia. Nós estamos encerrando o mês de abril, ok? E eu quero convocar você para esse mês de maio, você aprender a tirar 10 minutos diário. Ah, mas eu já faço isso. Ok. Eu estou falando para quem não faz. Todos os dias. E você aprender a falar com Deus. A você aprender a ter uma vida de intensidade com Deus. Porque viver como muitos estão vivendo, não é viver, é sobreviver. Morrer, irmãos, é uma realidade e uma certeza que nós temos. Todos nós temos. Agora, viver, nem todos vivem. A maioria sobrevive e sobrevive mal. Talvez você consiga ser um excelente naquilo que você faz, na sua atividade profissional. Isso é muito bom. Talvez você consiga ser um bom profissional, um bom amigo, enfim, algumas coisas. Mas isso não é suficiente. Você precisa de ter um coração cheio de Deus. Você precisa começar a ter experiências sobrenatural com Deus. De ver Deus agir de forma extraordinária. E é impossível a gente vivenciar isso. Vivendo, na maioria das vezes, a forma que nós estamos vivendo. Uma vida sem sentido, uma vida que não faz sentido. Sabe? Nós precisamos experimentar mais Deus. Um único homem mudou a história de um país. Um único cara. Acabe chamava Elias de perturbador de Israel. Eu falei, eu quero esse nome para mim. Eu quero ser perturbador desse Brasil. Eu quero tacar fogo no corpo desses caras aí. Ó. Nós precisamos disto. Um único cara, um único homem. Um único. Ele enfrentou 850 profetas. E fez fogo cair do céu. E o propósito de Deus mudou na vida dele. E a Bíblia diz, no último versículo do capítulo 18, e saiu dali, Elias foi para Jezreel com Acabe. Acabe foi na sua carruagem. Olha bem, Acabe foi na sua carruagem e Elias foi na frente de Acabe. De onde eles estavam, a Jezreel, era 48 quilômetros. E o cara foi correndo. Ele foi flutuando, na verdade. Pega lá a Bíblia e você vai ver. Imagina você numa carruagem, que esse cavalão manga larga, e um cara passar na sua frente correndo. Você está de brincadeira, né, 007? É só... Quando você passa a aumentar o seu nível de oração, a elevar o seu nível de oração,
a sua vida muda. Sabe esses problemas que você enfrenta de chatice, enjoeira e um monte de coisinha que perturba você, que talvez rouba a sua paz? Não vai roubar mais sua paz. Você sabe por que não vai roubar a sua paz? Porque você sabe que esse Deus é poderoso. E olha, não só as pessoas, mas a natureza passa a ser útil a você, se você for um homem de oração. Josué ora, e o sol para em Ajalon, e a lua para em Gibeon, até que ele termina a guerra. E a Bíblia diz que nunca houve isso na história. A oração de um homem. É fácil orar? Não. Eu sei que é difícil. Eu luto contra isso. Eu luto o tempo todo para orar. Vocês não têm noção. Luto. É uma guerra para orar. Porque aparece tanta miséria na sua cabeça. Tanta coisa boa que aparece. É negócio, é não sei o quê. É problema de menino, é problema de gente. Até que você expulsa esses trem da sua cabeça. E fala: Senhor, traz a minha mente cativa ao teu trono, para que você entre numa sintonia com Deus. Até você chegar a isso, não é uma tarefa fácil. Porque o diabo sabe que você, em Deus, é invencível. Acabou. O diabo tem medo de quê? De igreja? Não. De louvor? Tão pouco. De gente bonito? De gente que tem dinheiro? Ele tem medo, sim, de homem e de mulher que sabe orar, que sabe prevalecer a oração. Eita, meu irmão, o diabo passa apertado. Um dia, cadê o pessoal do louvor? Eu já falei aqui, tinha uma dona que veio cá um tempo atrás, ela deu um chute numa cadeira, que a cadeira cravou aí em cima. Eu falei: sangue de Deus tem poder. Imagina se fosse uma bola. Tinha parado na lua. E a bicha era troncuda. E o demônio manifestou nela aqui nessa igreja, tal, vai lá, vem cá. Eu tinha um pastor aqui, grandão, um negão enorme. Ele falava que era especialista em expulsar demônio. Eu falei: pai, então graças a Deus, achei um especialista. Aí eu estou no púlpito aqui, o demônio manifestou, aí eu saio tangendo ela para cá assim, vai para o fundo. Aí eu terminei o culto aqui, quando é fé, a barulheira continua ali, Flávio. Aí eu chego lá, o meu pastor especialista em expulsar demônio, abaixou com a gravata, ela pegou na gravata dele, enforcou ele. Aí ele falou: pastor João, estou morrendo. Eu falei: ué, o que eu posso fazer? Ele era bem escurinho, ficou roxinho. Ok, expulsei o demônio da irmã. Beleza. Na semana seguinte, eu cheguei aqui após o almoço, acho que eram umas 2 horas da tarde. Tinha um outro pastor aqui também que gostava de expulsar demônio. Quando o cara chega e fala: gosta de expulsar demônio, eu já tenho medo, irmão. Vai dar ruim. Aí eu cheguei, ele estava na sala ali, ó, com ela. Eu estou vendo aquele frevo, né? Paulada, chute. Aí abri a porta. Aí ela falou assim: cabeça branca chegou. Agora eu tenho que ir embora. Eu falei: verdade, tem que ir embora mesmo.
E nunca mais o demônio pegou essa mulher. Eu falo essas coisas, mas de repente você está com medo. Mas você não tem que ter medo. Sabia? Você precisa apenas de viver uma vida em Deus e com Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Nós temos vivido a ação do diabo na vida das pessoas de forma geracional. Eu já atendi pessoas aqui que o diabo matou o bisavô, matou a bisavó, matou a avó, matou a mãe. Vai matando a família toda. Mas chega uma hora que você tem que colocar um fim nisso. Elias estava na casa de uma viúva, a viúva cuidou dele 3 anos. Quando encerrou o período de 3 anos, que não precisava mais cuidar dela, no dia seguinte o filho da mulher morre, de repente. A mulher desesperada diz: foi isso que o senhor trouxe para mim aqui? Foi isso? Elias vai lá e ora pelo menino. Leva ele para o quarto. Entrega o menino novamente com vida à mãe. Casas. Não tragam mais dano aos nossos filhos. Não traga dano na nossa família. Não destrua casamentos. Não destrua lares. Não destrua a vida de pessoas jovens que estão construindo uma vida e o diabo vem e destrói. Meninas lindas sendo abusadas sexualmente, crianças lindas sendo abusadas sexualmente, completamente destruído. Casais que casam hoje, amanhã dá tudo errado. Doenças incuráveis na vida das pessoas, as pessoas não sabem o que fazer. Uma crise de identidade ocupando a mente das pessoas. Elas estão perdidas nas suas naturezas, no seu gênero. Você acha que Deus errou? Quando constituiu você macho ou fêmea? É lógico que não. Você acha que Deus não erra? São confusões mentais que o diabo vai trazendo na vida das pessoas para destruir a identidade delas. Sabe? E nós precisamos de nos levantar como igreja, como homem de Deus, como mulher de Deus que você é, e nós não aceitarmos o diabo fazer isso com a nossa descendência, com a nossa família, com o nosso povo, com a nossa cidade, com o nosso país. Olha como é que está a situação do nosso país. Cadê o povo? Cadê a igreja? Cadê os homens? Cadê os Elias? Nós precisamos nos levantar como Elias. Cadê os profetas de Baal? Cadê os profetas de Azera? Vão ter que sair da nossa cidade, vão ter que ir embora. Agora, se você se acovardar, se você aceitar essa situação, porque tudo aquilo que eu tolero, eu não mudo. Tudo que eu tolero, eu não mudo. Você tem que se tornar insatisfeito com o tipo de vida que você está vivendo. Triste, doente, apagado, depressivo, angustiado, não tem paz, não dorme direito, e quando dorme é perturbação. Não, chega, nós vamos nos levantar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós temos que nos levantar como guerreiros de Deus, como povo de Deus, como sacerdote de Deus, nos levantar e fazer diferença, em nome de Jesus. Certo? Por ocasião da pandemia, eu falei: Senhor, eu proíbo o nosso povo de morrer. Negativo. E ainda assim foram os 2 aí. Mas negativo, não vai, não está proibido de morrer, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Ouça. Eu vou fazer 2 convites. Primeiro, você que está afastado da igreja, você que já conviveu na igreja, já viveu na igreja, sabe? Você que já foi obreiro na igreja,
ocupou cargo na igreja, de repente está afastado por uma decepção, algum problema assim. Eu quero convidar você para nessa noite você reajustar, ajustar a sua vida com Deus, seu compromisso com Deus. As pessoas nos ferem, as pessoas nos machucam, mas elas não podem fazer nada mais do que isso. Elas não podem lançar você no inferno e nem levar você para o céu. Quem pode é Ele. Então é Ele que é o Senhor. E quero convidar você que é Jesus. E o que significa isso? Simples. É uma aliança que você faz com o Senhor. Essa aliança vai mudar a sua sorte, vai mudar a sua história. Pastor, mas eu já tenho Deus no meu coração. A questão não é essa. A Bíblia diz: se você confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida diante dos homens, Ele vai reconhecer você diante de Deus. Alguém? Eu quero orar com você. Tem alguém? Eu quero abençoar você. Agora, se você está vivendo uma vida oprimida, para que você está vivendo essa vida oprimida? Você tem escolha. O diabo não pode tocar em você. Ele não tem direito para fazer isso, a menos que você permita ele fazer isso. Fora isso, ele não pode, ele não tem autoridade para tocar em você. Porque a Bíblia diz que aos seus anjos deu ordem a teu respeito, para te guardar em todos os caminhos. Amém? Tem alguém que quer aceitar Jesus como Senhor Salvador da sua vida? Tudo bem? Alguém quer reconciliar? Meu tempo já está praticamente acabado. Vamos cantar uma canção. Se você quer reconciliar com o Senhor, quer aceitar Jesus, vem aqui à frente enquanto nós vamos cantar essa canção aqui. Depois nós vamos encerrar.